Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem todo o poder quando tudo deixares no altar. Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. A minha oração é que Deus nos abençoe nesse momento de oração. Quando eu vou fazer uma meditação e depois eu vou insistir para que você tenha o seu momento a sós com Deus, com a sua família, e a hora que você puder, você sozinho, então faça isso. Desenvolva o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Eu te agradeço por esse momento de reflexão na tua santa e bendita palavra. E eu peço que o Senhor abençoe os nossos corações, de que nós possamos estar desarmados, Pai, que nós possamos nos aquietar, que nós possamos agora ter um desejo profundo de ouvir a tua voz, e para que a tua palavra possa falar profundamente ao nosso coração. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, esta semana eu estou pensando no tema Fiz tudo errado e agora? Então nós encontramos no livro dos Juízes, entre os capítulos 13, 14, 15 e 16, a história de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel e ele julgou durante 20 anos. E então nós temos uma história interessante, a história de Sansão. É uma história trágica, mas é uma história que nos fala muito ao coração, é uma história que nos mostra o como nós devemos proceder e o como devemos nos relacionar, especialmente com o nosso Deus. Então nós vimos o seguinte, até agora, nós já fizemos duas reflexões. A primeira falha de Sansão. Ele cometeu 3 falhas fatais. A primeira falha, Sansão recusou-se a aprender com as suas fraquezas. Todos nós temos nossas virtudes e todos nós temos as nossas fraquezas. E Sansão tinha 2 fraquezas e ele recusou-se a aprender com essas fraquezas. A primeira fraqueza de Sansão é que ele tinha um temperamento muito difícil. Sansão era muito ruim, Sansão irava-se frequentemente. E ele não apenas ficava irado, ele se vingava. E ele não media as consequências. Então, essa era a primeira fraqueza de Sansão. Ele tinha um temperamento muito ruim e irava-se sempre. A segunda fraqueza de Sansão é que ele tinha uma fraqueza, ele tinha desejos incontroláveis carnais. Então a carne, a vontade dele tinha que ser feita e ele estava sempre pronto a fazer a sua própria vontade. Então Sansão era fisicamente forte, muito forte, moralmente fraco. Então moralmente Sansão era muito fraco. Então essa era uma fraqueza de Sansão e ele não quis aprender com as suas fraquezas. Então hoje nós vamos continuar e nós vimos então a primeira fraqueza, ele não aprendeu. A primeira escolha fatal de Sansão, ele não aprendeu com as suas fraquezas. A segunda escolha fatal de Sansão, Sansão escolheu amigos errados. Então, os seus amigos, os seus companheiros, os seus parceiros, a sua galera era composta de pessoas erradas. Pessoas que não ajudavam Sansão, eles simplesmente prejudicaram Sansão.
Quando eu penso nisso, nesse tema de escolher pessoas erradas, estar com pessoas erradas, eu sempre lembro de Pedro. Eu não posso me esquecer de Pedro. Quando Jesus foi preso, o texto diz que Pedro seguia de longe. Pedro, assustado, amedrontado, ele não seguiu Jesus de perto, como aquelas mulheres e João. Ele ficou de longe, olhando Jesus de longe, ele seguiu Jesus de longe. E pior ainda, ele consegue entrar no pátio do sumo sacerdote, ele consegue entrar, talvez, a gente não sabe como ele entrou, mas talvez com a ajuda de João. João parece que era meio primo do sumo sacerdote, então Pedro consegue entrar. E aí ele entra. E lá dentro, o que Pedro faz? Assenta-se à roda com aqueles que estão escarnecendo de Jesus. Aqueles que estão ali zombando de Jesus, Pedro assenta-se com ele. Olha o que diz Mateus 26, verso 58. Mas Pedro seguiu-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Então Pedro, além de seguir a Jesus de longe, ainda assenta-se com aqueles que estão zombando de Jesus, aqueles que vão torturar Jesus, aqueles que vão espancar Jesus. Ele assenta-se com aqueles que vão pendurar Jesus naquela cruz. Esse foi o comportamento de Pedro, e esse estava sendo o comportamento de Sansão, e esse é o comportamento de muitos cristãos. E nesse momento eu peço a Deus que Ele fale ao seu coração. Se você está agindo assim, a semelhança de Sansão, a semelhança de Pedro, então acerte o passo com Deus. Arrependa-se e peça perdão a Deus. O Salmo 1, verso 1, diz assim: como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, como está sendo o seu comportamento? Será que você está sendo aquele cristão, aquele filho de Deus, que mesmo tendo sido lavado pelo sangue de Jesus, tem comportamentos como o de Pedro, como o de Sansão? Está assentando-se à roda dos escarnecedores, dos zombadores? Como é feliz, diz o Salmo, aquele que não segue o conselho dos ímpios e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Você imagina um cristão, um jovem crente, um adolescente cristão, lá assentado à roda daqueles que estão bebendo, estão fumando, estão cheirando, ou participando de eventos onde haja pornografia, ou acessando sites e mídias pornô. Então é isso que, classificando, isso é assentar-se à roda dos escarnecedores. Isso é zombar de Deus, isso é não levar Deus a sério. Veja qual tem sido o seu comportamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você escolhe amigos errados, como Sansão escolheu, você vai ter um fim trágico, como Sansão teve. As más companhias corrompem os bons costumes. Então você tem lá os ensinos que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, que você recebeu das pessoas do bem, você recebeu de professores, de mestres, de pregadores do Evangelho, conselhos bons, recebeu da palavra de Deus, mas você tem más companhias, essas más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção nisso. Sansão então escolheu péssimos amigos. Então, se você quer, alguém disse, se você quer voar com as águias, você não pode continuar andando com os patos. Se você quer voar com as águias, não ande com os patos. Se você ficar andando com os patos, você vai ficar patinando e andando igual o pato. Você já viu um pato correr? Você já viu um pato voar? Você já viu? É uma piada. E então, se você quer ter uma vida digna, uma vida que glorifique a Deus, escolha os seus amigos. Você acabará ficando igual às pessoas com as quais você passa a maioria do tempo. Se você passa a maioria do tempo com pessoas erradas, você vai ficar igual a elas. Por isso é importante escolher os amigos. Escolha os seus amigos, selecione os seus amigos. Você pode até relacionar-se com muita gente, mas amizade, pessoas que fazem parte do seu grupo pequeno de amigos, tem que ser selecionado, tem que ser escolhido a dedo.
Então Sansão foi derrotado por suas más companhias. Seus relacionamentos não eram saudáveis. Então, embora Deus escolhesse, o tivesse escolhido, o houvesse escolhido, Deus escolheu Sansão. A sua mãe era estéril. E Deus abençoa aquela mulher, e ela engravida, e Sansão nasce. Deus o escolheu antes da sua gestação. Ele era um homem escolhido, mas ele optou por escolher amigos errados, pessoas erradas para conviver. Em Juízes 13, verso 2, diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Então, esse Manoá tinha uma mulher, a esposa era estéril. Mas Deus a escolhe, a abençoa, e ela então tem o filho Sansão. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, para as nossas vidas. Entretanto, as más escolhas ou as escolhas de más amigos nos levam a uma derrota total, uma derrota final. Então você é destruído ou edificado pelos seus amigos. Se você tem amigos ruins, eles vão destruir você. Se você tem amigos bons, eles vão edificar a sua vida. É mais fácil você levar alguém para o buraco do que tirar alguém do buraco. É mais fácil alguém te levar para o buraco do que tirar você do buraco. Há muitos anos atrás eu aprendi uma ilustração e que eu a reputo como uma ilustração muito fácil de ser entendida. Muito fácil de ser entendida. Imagine, você tem amigos. E aí suba numa mesa, fique sobre a mesa e tente puxar esses amigos, esqueça os amigos, um amigo só. Suba numa mesa e tente puxar esse amigo para cima da mesa. É muito difícil. Acho até que você não vai conseguir puxar esse amigo para cima da mesa. Agora inverta. Peça o teu amigo para te puxar da mesa. O que vai ser mais fácil? É mais fácil levar alguém para o buraco do que tirar alguém do buraco. Pense nisso. Então, você é destruído ou edificado pelos amigos que você escolhe. Qual o tipo de amigos que você deveria ter? Primeiro, o tipo de amigo que você deveria ter são amigos que te ajudam a manifestar o melhor que você tem. São amigos que percebem que você é bom em algumas coisas, que você é justo em algumas coisas, que você é excelente em algumas coisas e eles te ajudam a aprimorar, a ser melhor naquilo que você tem de melhor. Os melhores amigos são aqueles que te levantam, que te encorajam e que fazem você sentir melhor. São pessoas que fazem você se sentir cada vez melhor. Os melhores amigos são aqueles que te ajudam a corrigir os seus erros, eles apontam os seus erros, eles te mostram onde você está errando. Isso não quer dizer que sejam seus inimigos. Os melhores amigos são aqueles que nos alertam, são aqueles que tentam abrir os nossos olhos, são aqueles que nos dizem, olha, não continue nesse caminho, você vai acabar se dando mal. Então são aqueles que nos levam a sermos pessoas melhores. Então Sansão não mantinha relacionamentos saudáveis com um grupo de filhos de Deus. Ele não tinha um grupo de pessoas boas, de pessoas que serviam a Deus, e ele não mantinha então esse relacionamento saudável com esse grupo. Os amigos de Sansão eram amigos ruins. Por exemplo, Sansão não tinha um PGF, um pequeno grupo familiar, onde ele podia estar ali, compartilhar com pessoas da sua família, então pessoas do seu mesmo sangue. Sansão não participava de um grupo da escola bíblica dominical, onde todos ali têm em comum a palavra de Deus, estão ali estudando a palavra de Deus. Sansão não participava de um grupo da sua faixa etária, que acreditava em Deus e servia a Deus, glorificava a Deus. Na semana que passou, o Ebenezer, que é o grupo da terceira idade aqui da igreja, realizou um culto semipresencial. A reunião deles foi aqui no templo. E eles obedeceram todas as normas de segurança e de higiene, então, mas eles estiveram juntos aqui e realizaram um momento muito lindo. Eu participei com eles, e eles cantaram, eles celebraram, glorificaram a Deus, entregaram dízimos e ofertas. Foi um momento magistral, um momento muito feliz.
Eu louvei muito a Deus por aquele momento e por ter participado e ter visto a alegria do grupo da terceira idade. Então, Sansão não tinha um grupo afinado com seus ideais de glorificar e servir a Deus. E isso, então, arrebentou com a vida de Sansão. Para terminar, eu quero ler um verso que tem falado muito ao meu coração. Esse verso está lá no livro de Números, capítulo 10, verso 32. É um verso que nos conta aquele momento em que o cunhado de Moisés veio como que fazer uma visita a ele lá no deserto. E Moisés, então, conhecendo o seu cunhado, ele o convida para continuar a jornada no deserto. E olha o que Moisés diz para ele na versão NVI. Diz assim: se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Se você vier conosco, se você vir conosco, nós vamos repartir com você, nós vamos compartilhar com você, nós vamos distribuir com você todas as coisas boas que o Senhor nos dá. Esses são os bons amigos. Sansão não escolheu esse tipo de amigos. Há uma outra versão que é a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, que diz assim: se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor fizer a nós. Então são bons amigos, são grupos fiéis ao Senhor, são grupos que glorificam a Deus, são grupos que procuram fazer o bem, são grupos que procuram seguir a palavra de Deus. Então a segunda escolha fatal de Sansão, ele escolheu amigos errados. Eu quero desafiar você, escolha seus amigos. Os seus amigos podem estar te levando para o buraco, para o precipício, para a derrota, para a sua desmoralização, para uma fatalidade, para a perda do emprego, para a reprovação na escola, no curso que você está fazendo. Os seus amigos podem estar levando você a perder a sua comunhão com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu cônjuge. Então escolha bem os seus amigos. Essa foi uma escolha que Sansão não soube fazer. Mas nós precisamos fazer essa escolha corretamente. Então escolha bem os seus amigos. Amanhã, então, nós vamos ver a terceira escolha fatal que Sansão fez. Tá? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Eu espero que você me acompanhe, como eu disse no início do estudo, que você possa estar comigo e, quem sabe, você mesmo compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Não precisa usar as minhas palavras, mas nós precisamos passar esses princípios a tantas pessoas que precisam fazer escolhas certas e acertar, seguindo a orientação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Agora tem o seu momento de oração com a sua família. Se você está em família, ore aí com a sua família, pelos pedidos da família, e depois tem o seu momento a sós com Deus. E a minha oração é que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família, guarde a sua casa. Que Deus supra as necessidades da sua família. Que Deus cure, porventura, se houver alguém enfermo na sua família. E que Deus continue abençoando o nosso querido Brasil. Oremos, continuemos orando pela nossa pátria, de forma muito especial pelo pessoal da saúde, pelos trabalhadores da saúde. Que Deus abençoe a todos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.